Imagine acordar em um país diferente, sem sair de casa. As placas cotinha em português, o chimarrão segue quente na cuia. As bandeiras ainda tremam nos maços das prefeituras. Mas algo mudou, algo grande. Você não está mais no Brasil, você está na República do Sul. Essa história de uma ruptura, um momento em que 3 estados do Sul decidiram traçar um caminho independente, uma decisão que mexeu com a política, a economia e a alma de uma nação. Muito antes da separação, havia o sentimento, a sensação de que o Sul era diferente, uma identidade própria, uma cultura herdada de imigrantes europeus, um sotaque distinto, uma economia mais forte que a média nacional. O movimento separatista, ainda que minoritário por décadas, foi crescendo com base sobre a cinza. O Grupo Sul é o meu país, por exemplo, existe desde 1992. Ridiculizado por muitos e ignorado por Brasília, mas determinados. O ponto de ruptura veio em 2029, após uma crise econômica nacional devastadora, a inflação de 2 dígitos, aumento brutal de impostos federais e escândalos de corrupção. O Sul disse basta. Em um referendo estadual realizado simultaneamente nos 3 estados, 63% dos votos foram a favor da independência. Em 1º de setembro de 2030, foi proclamado oficialmente a República do Sul. Brasília reagiu como se estivesse vendo um fantasma. O presidente convocou reuniões de emergência. Governadores do Sudeste e do Norte pressionaram por intervenção militar. Mas a crise nacional era tão profunda que faltava força política e econômica para uma reação bélica. O Sul, com diplomacia ágil, buscou reconhecimento internacional. O Uruguai foi o primeiro país a reconhecer a República do Sul. Depois vieram Paraguai, Argentina e, com relutância, os Estados Unidos. Com a independência reconhecida, veio o desafio: construir um país do zero. Constituição própria, moeda própria, exército próprio. Escolheram um modelo parlamentarista, um capital provisório em Curitiba. A nova moeda, chamada Real Sulista, foi atrelada ao dólar nos primeiros anos. O hino foi mantido trilingüe, com trechos em português, alemão e italiano, uma referência à sua herança imigrante. O Brasil perdeu 576 mil quilômetros de território, mais de 30 milhões de habitantes e um PIB que representava 17% da economia nacional. O novo país fazia fronteira com Paraguai, Argentina e Uruguai, mas também com o Brasil, um vizinho ressentido. O controle de fronteiras virou uma questão de tensa. Muitos brasileiros que trabalhavam no Sul perderam seus empregos, empresas e migraram. O Sul teve que criar uma nova política de imigração, de transporte e de integração. O Sul começou rico, agroindústria, exportador, com parques tecnológicos crescendo em Curitiba. Hoje é velho, um setor agrícola robusto no interior do Paraná e Rio Grande. Mas a separação trouxe desafios. Cadeias produtivas rompidas, dependência temporária do comércio com o próprio Brasil e a necessidade urgente de assinar acordo com o Mercosul, União Europeia e China. O real sulista se valorizou nos primeiros 2 anos. O desemprego caiu, mas o custo de vida subiu. A classe média sulista agora era elite em seu povo. A alma econômica do novo país era o campo. A agroindústria sulista explodiu em exportações. Soja, milho, trigo e suínos, frango, o Sul produzia para o mundo. Mas a autonomia energética foi o verdadeiro divisor de águas. Com usinas hidrelétricas como Itapu, Binacional, o Sul garantiu 80% de sua energia a partir de fontes renováveis. Os sulistas se tornaram líderes em energia limpa e exportadores de tecnologia verde. Com orçamento próprio e menos corrupção, o investimento em serviço público deu um salto. Escolas técnicas surgiram em cada região, universidades estaduais ganharam autonomia e verba. A qualidade da educação básica subiu 40% em 5 anos. Na saúde, o SUS foi substituído por um sistema híbrido, com foco em eficiência e prevenção. As siglas
diminuíram e na segurança pública um modelo polêmico, tolerância zero. A nova política sulista era bem equipada, bem paga e bem temida. Com a independência veio o florescimento cultural, o orgulho regional virou nacional, festas típicas, literatura, culinária e até modo de vestir passaram a ser promovidos como símbolo da nova identidade. O churrascal virou patrimônio nacional, o Itobex de Bromenos se transformou em festival continental e o sotaque sulista agora era oficial. Enquanto o Sul prosperava, o Brasil sofria. A perda econômica foi severa. A arrecadação despencou. Os estados do Norte e Nordeste passaram a pressionar por mais autonomia. O Sudeste ficou dividido entre a lealdade à federação e a inveja do vizinho. Protestos surgiram em São Paulo, em Manaus, em Salvador. E se a gente também sair, dizia as faixas. O Brasil não estava mais unido, estava fragmentado. Em menos de 10 anos, a República do Sul foi aceita como membro pleno da ONU, assinou tratados com o Mercosul, União Europeia, foi convidada para reuniões do G20 como observadora. Com a população educada, segurança jurídica e economia estável, o Sul virou destino de investimentos estrangeiros, mas também de críticas. Ricos demais, dizia. Separatistas arrogantes gritavam seus opositores. O mundo observava com respeito e com cautela. Mas nem tudo era flores. O novo país teve seus conflitos internos. A desigualdade entre a capital e o interior aumentou. Grupos indígenas exigiam mais direito. A imigração vinda do Brasil gerou xenofobia entre alguns setores. A velha elite política tentou se adaptar e novos grupos extremistas surgiram, pedindo ainda mais radicalização. 2 décadas depois da separação, o Sul tinha menos taxa de pobreza na América Latina. O índice de desenvolvimento humano era comparável aos países europeus. A segurança era destaque mundial, o passaporte sulista valorizado. Mas também havia cicatriz, famílias divididas, nostalgias dos tempos em que éramos um só país e o peso moral da separação ainda pairava sobre muitos. Talvez nunca saibamos como seria de verdade, talvez isso tudo seja apenas um exercício de imaginação, ou talvez estejamos mais próximos disso do que queremos admitir. Separar é fácil, construir é que exige coragem. O Sul como país nos lembra que toda nação, antes de tudo, uma escolha. Toda escolha tem um preço. E aí, você pagaria esse preço? Galera, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de dar o like aí, compartilha, para cada vez mais eu produzir mais vídeo para entregar a vocês, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.